Aí foi, assim, transformador. Eu hoje, hoje tenho visões de vida, sabe? Foi bem transformador, foi bem. Eu nem sei que palavra usar, mas foi muito bom por esse lado, né? Porque, minha amiga, vou te falar, foi muito sofrido. Foi muito sofrido. E eu precisava me mostrar forte. Eu tenho isso também, mesmo de passar por algumas situações e falar, não, vai dar certo, vai e tal. Mas assim, com o meu coração com aquele, gente, será que vai dar mesmo? Mas por fora eu não, dá certo. Mas nesse momento, igual quando foi o diagnóstico da minha mãe, ela falou, Caroline, eu tava vindo pra faculdade, eu fiquei assim, dentro do ônibus. E aí na minha cabeça, não, vai dar tudo certo. Não vai acontecer nada demais e tal. E era Deus confortando meu coração. Hoje eu entendo o que foi aquilo. Hoje eu entendo perfeitamente o que foi. Porque cada processo, cada quimioterapia, cada coisa que a minha mãe passava, eu tinha uma certeza de que aquilo ia passar e minha mãe passava muito mal, muito, muito mal. Teve muitas coisas que ela também sofreu. Enfim, mas eu tinha aquela certeza de que ia dar certo, sabe? Que no final ia dar certo e deu, graças a Deus. E comigo também foi assim. Quando você tá passando pelo processo, você não vai aguentar de jeito nenhum que você não vai conseguir. Tu vai conhecer Deus rapidinho, mas tudo passa. Coisas boas, inclusive coisas ruins também passam, né? E, e aí eu fiquei lá, e aí o tratamento é totalmente diferente. As pessoas estão ali realmente para te ajudar a passar por tudo isso, até porque eles sabem como que funciona, sabem como é, sabem como mexe com o psicológico. Tem muita gente ali que tem câncer, né? Tem muita gente que chega ali sentindo muitas dores porque tem anemia falciforme. As pessoas sentem muitas dores, né, no corpo, nos ossos, e enfim, sofrem muito também. E o meu é a aplasia de medula. O meu não é um câncer, mas o tratamento dele é parecido, é similar. Eu não tô, a minha medicação eu precisei ficar internada durante 5 dias. Depois, né? Eu fiquei as 2 semanas quando eu fui transferida, e aí eu fiquei lá, tomei as medicações necessárias, fiz a punção, o nome, lembrei, fiz a punção pra, pra mandar, né, pro laboratório pra ver o que que era, né, pra ir ter o diagnóstico. Então precisaria fazer essa punção. Que eu falei, né, a anestesia pegou, mas não pegou muito, então teve uma parte que eu senti. E aí o médico, Caroline, eu preciso que você. Eu já tô bem no final, se eu parar, a gente vai ter que começar tudo de novo. E aí eu preciso que você segure só um pouquinho. Gente, ele foi maravilhoso. E ele pegava na minha mão, ele me acalmava. Assim, com a maior paciência do mundo, sabe? E aí eu falei, não, vai dar certo, eu vou conseguir. E aí ele foi, mexeu lá no osso, eu senti ele fazendo a raspagem. Nossa, enfim. Aí as pessoas lá, elas trabalham, sabe? Elas sabem como que as pessoas chegam. Parece que todo mundo ali já passou por isso. Então elas têm uma empatia, elas conseguem, sabe? É, gente, se colocar no lugar do outro, vamos dizer assim, e entender, né, que é sofrido. Então, assim, o tratamento é totalmente diferente. Você não tem aquele medo de, meu Deus, o que que vai acontecer? Sabe? Eles falam, não, é tipo assim, isso aí pra gente é coisa pouca, sabe? Aqui a gente consegue resolver, fica tranquilo que você tá no melhor lugar. Gente, os aviões resolvendo passar essa hora. E aí, é totalmente diferente daqui, sabe, do hospital, porque tá certo que as pessoas não estão recebendo o salário que merecem, trabalham muito, às vezes trabalham em 2, 3 hospitais e ficam dias, sabe, de seguidos trabalhando,
sem ver a família e tudo. Mas a partir do momento que você entra num leito, que você vai para um leito atender um paciente, você tem que saber que aquela pessoa tá totalmente dependente de você ali, sabe? Enquanto eu tava internada aqui, teve 2 pessoas que morreram, ou foram 3, com medicação errada. Então, assim, é, aquela pessoa que tá ali naquele leito, ela precisa do seu cuidado, ela precisa da sua atenção, ela precisa que você não ficar de atenção que eu digo não é ficar conversando ali, até porque tem muitas outras pessoas que também estão precisando, né, do atendimento, estão precisando da medicação, estão precisando que ajude em alguma coisa, porque tem muita gente que não tem acompanhante, né, e alguma debilitação que não consiga ir no banheiro, enfim. Outras pessoas também vão precisar daquele profissional. Mas, a partir do momento que ele tá ali cuidando de você, ele precisa te dar uma atenção, sabe? Ele precisa estar ali com você o tempo que ele estiver ali. Não sei se vocês conseguem me compreender. Ele precisa estar ali com você. E aí lá tinha isso, sabe? Então, a minha ansiedade já não tinha mais febre emocional. A minha ansiedade já foi sumindo, sabe? Eu já fui tendo mais certeza ainda e mais convicção de que aquilo ia passar. E Deus o tempo inteiro mostrando ali que tava, sabe, do meu lado, que independente do que acontecesse, ele ia estar ali segurando a minha mão e foi o que aconteceu até hoje, até porque eu ainda não terminei meu tratamento. Mas hoje eu já tô bem melhor. Hoje eu já tô bem melhor. Minha última consulta, minha plaqueta tava 140, 143, 146, alguma coisa assim. Então, assim, sabe? E aí é outra coisa, é outro mundo. Porém, o que demorava também para eu sair de lá era o sangue. Eu precisava tomar bolsas de sangue praticamente toda semana. Toda semana eu tomava e aí não tinha. Tinha muito lá, muita gente, né? Todo mundo precisa da bolsa de sangue, então não tinha o suficiente. E aí subiram as imagens em todas as redes sociais, as pessoas me ajudando, divulgando. Muita gente foi lá doar. Nossa, foi uma bênção. Porém, não iria somente para mim, né? Quem ia doar não vai para a pessoa. Vai para quem tá precisando e quem tá na frente. Mas que bom que as pessoas que foram me ajudar puderam ajudar outras pessoas, né? Puderam doar sangue e foi para outras pessoas também. Da mesma forma que eu precisava, outras pessoas também precisavam. Então foi muita gente, eu nem sabia que existia tanta gente assim que estariam disposta, né? Porque, gente, se fosse lá pra tirar sangue, te furava. Ai, que nervoso. Tenho muito medo. E, e foram, sabe? Então, assim, foi de Deus. E aí a aplasia de medula, ela precisa ser. Ela tem 2 formas de cura, né? De tratamento. Uma é por transplante de medula, né? E aí eu precisaria ter um irmão ou alguém, pai, mãe, poderia ser ali, porém o mais indicado é o irmão, né? O irmão. E eu não tenho, sou filha única. Minha mãe já teve, ela não pode ser doadora porque ela já teve câncer. Curada, graças a Deus, graças ao meu bom Deus, mas ela já teve, então ela não pode ser doadora. E meu pai, enfim. Aí, o que acontece? Tem outra forma, que é a que eu tô fazendo, que é o tratamento por medicações. Então, eu fiquei essas 2 semanas lá, e aí continuei fazendo acompanhamento toda semana com a médica. Minha médica marcava já toda semana para eu ir, e aí tinha semanas que eu precisava tomar sangue, outras semanas eu tomava só plaqueta, outras semanas eu tomava as duas, estavam muito baixas. Imunidade, gente, minha imunidade zero, assim, sabe? Muito baixa. A aplasia de medula é baixa imunidade, baixa hemácias, né, que é o sangue, plaqueta baixa, são todas essas.
E aí, porque a aplasia, ela é, vamos dizer que a nossa medula é uma fábrica, e aí ela para de funcionar. Simplesmente para de funcionar, para de produzir isso para o sangue, né? Esses nutrientes para o sangue. Então, o que é que acontece? Eu, a medicação ou o transplante é para fazer ela voltar a fabricar, para fazer ela voltar a funcionar. E aí eu precisei voltar para tomar a medicação, que iria demorar muito, porque não é uma medicação que tá ali na farmácia e eu vou tomar. É uma medicação que precisa ser feita e precisa ser feita de acordo com a minha necessidade. Então não é uma coisa que tá ali na prateleira, pegou e deu pra médica pra ela me injetar. Tem todo um processo. E aí é na Secretaria de Saúde, manda documentação para esperar, para ver se tem essa medicação para fabricar. Enfim, é um rolê. E aí, em um mês, se eu não me engano, fui lá para fazer uma consulta de rotina na semana. Aí a médica já me deu, ó, você precisa tomar esse medicamento e o meu paciente não precisou mais tomar. E aí sobrar essas caixas eu vou te dar para você já começar começar a tomar. Gente, Deus purinho agindo em tudo. E aí eu falei, meu Deus, está só antecipando tudo, sabe? E aí, gente, esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu gosto de contar detalhes, eu gosto de contar as coisas, sabe? Aí no dia ela falou assim, aí eu precisei tomar o sangue, né? Fazer a transfusão de sangue e de plaqueta. E aí eu precisei ficar na enfermaria, né? Lá no coisa. E aí ela foi lá, ela falou, eu consegui pra você ser internada porque o remédio já chegou. E minha mãe começou a chorar, meu Deus do céu. Porque ela disse que ia ser pra lá pra depois do Natal, início desse ano, agora de 2026. E eu fiz em novembro, sabe? Não, em dezembro. Em dezembro mesmo. Era para ser no final, depois do Natal, depois do Ano Novo, depois de tudo. Não, foi no início de dezembro. Bem no início. Tanto é que eu saí de lá, eu fiquei 7 dias. Foi 6 dias. E eu saí de lá no dia 8. Então, assim, tudo certo. Então, foi bem no início. Aí, então, eu fiquei lá internada para tomar medicação, que é uma imunoterapia, né? Uma doença imuno. Então, eu tomei imunoterapia. E, meu Deus, foi aí que eu falei: não vou dar conta. Não vou dar conta, porque ele é como se fosse uma quimioterapia. Porém, a quimioterapia para o câncer, ela serve para matar, para acabar com o câncer ali, né? O lóbulo e tal. A imunoterapia que eu tomei é para fazer a minha medula funcionar, para fazer ela viver, para pegar no tranco, para ela funcionar. Mas mesmo assim, gente, é uma enjoava muito, vomitava muito. Não conseguia mais comer a comida do hospital. Até hoje eu não consigo comer pão. Eu não consigo comer era pão polenguinho. Uai, minhas frutas eram cozidas. Eu não podia comer fruta, sabe? Comer a banana descascada. Não, tinha que ser tudo cozida. E aí, maçã cozida. Meu Deus. E aí eu já comecei a ficar desesperada. Não queria comer mais nada. E aí o pessoal lá do hospital mudava meu cardápio. E eu falei, gente, faz pelo menos um macarrão com carne. E aí o macarrão com carne era horrível. Meu Deus, eu não tava conseguindo mais nada e eu só queria chorar e eu só chorava pedindo pra ir embora, porque eu queria ir embora. E era assim, era 5 dias tomando medicações direto, consecutivos, e ele ficava correndo na minha veia por uma bomba, né? Então ficava 12 horas ali, 12 horas. Nossa, eu tomei pavor daquela bomba que fazia barulho. Nossa, eu tomei pavor das pessoas que trabalhavam lá. A moça que levava comida, quando ela chegava com minha quentinha, ai, eu já. Ela falava boa tarde, eu. Boa. Já tampando o nariz. Gente, é uma coisa horrível. Meu Deus. Mas era o que precisava ser feito, né? E graças a Deus eu passei por isso também. E aí agora tô só fazendo um tratamento com medicações orais, né? Em casa.
E aí eu fico andando pra lá e pra cá com minha bolsinha cheia de remédios. E aí tem mais um monte ali que eu preciso tomar todos os dias, de manhã, tarde e à noite. Eu preciso tomar muitos remédios. Às vezes também enjoo, preciso ficar comendo limão, chupando gelo, qualquer coisa, pra eu não vomitar, pra eu não estômago ruim. Mas é o processo, né? O processo eu preciso passar por esse processo para eu melhorar de vez. Eu tô me sentindo bem melhor. Ontem já saí sozinha, coisa que ainda não consigo, nem pensava em fazer. Fora de cogitação eu sair sozinha. Ainda continuo indo acompanhada nas consultas, mas é porque também minha mãe e o Fernando também quer saber, né? Quer ver, pra tirar as dúvidas deles também. Mas hoje eu conseguiria ir tranquilo. Não sinto mais fraqueza, não sinto mais nada, mas assim, o que eu. A conclusão, né? O que eu quero trazer com esse vídeo, além de conscientizar, além de contar pra vocês o meu relato de como foi e além de tudo, mostrar para as pessoas que se você está passando por um momento difícil, se você está passando por um diagnóstico difícil, diagnóstico sempre é difícil, né? Uma doença mínima que seja sempre é difícil, sempre deixa a gente, abala a gente de alguma forma. Mas se você está passando por um diagnóstico, está passando por um momento difícil na sua vida, não perca, por favor, a fé. Não perca seu pensamento positivo de que vai dar certo, porque vai dar certo. Deus às vezes permite que a gente passe por algumas coisas para nos mostrar outras que a gente, no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente quer tanta coisa. A gente quer tanta coisa, a gente acha que precisa de tanta coisa. E às vezes que a gente precisa é somente olhar para Ele. Porque Ele tá aí. Pode ter certeza que Ele tá aí, Ele só precisa que você olhe para Ele. Porque a gente acha que a gente pode fazer tudo com as nossas próprias mãos. A gente acha que pode fazer tudo, abraçar o mundo com as nossas próprias mãos e a gente não consegue. A gente é do tamanho disso aqui, ó, pequenininho. Não consegue. E ele tá só mostrando, olha aqui, olha o que eu posso fazer, olha, sabe, o que eu tenho guardado pra você, olha tudo que eu tenho pra você aqui. Mas a gente quer desesperadamente fazer e acontecer. E isso me serviu para também para isso, sabe? Para parar e confiar mais nele, sabe? Aprender a colocar os meus sonhos, as minhas coisas que eu vá fazer, seja no meu dia a dia, o que eu vá fazer hoje, colocar nas mãos dele, pedir para que ele me acompanhe, sabe? Pedir para que ele esteja comigo durante o dia e desacelerar um pouco, sabe? É isso, acho que a palavra é desacelerar. E eu quero falar para você que não tenha medo. Não tenha medo. Enfrenta com fé. Enfrenta com a certeza de que Deus está fazendo, porque Ele faz. Ele faz. E Ele faz infinitamente mais. Ele faz muito mais do que você imagina. Se o médico falou alguma coisa, se o médico, como aconteceu comigo, ah, você só vai dar resultado, o tratamento só dá resultado daqui 3 meses, a 6 meses. Um mês que eu saí do hospital, um mês que eu tinha começado a tomar os remédios, além da medicação lá que eu tomei na veia, um mês eu já tive um resultado incrível, sabe? Um resultado incrível. E assim, e ele vem mantendo. Então, eu peço que você não pare, não pare, não desista. Siga firme em qualquer coisa que você for fazer, se é um sonho que você quer realizar,
se é um diagnóstico, você tá passando por um diagnóstico, por alguma coisa, que seja, coloca nas mãos dele e descansa. Descansa no sentido de não ficar preocupada, não ficar preocupado, como que vai ser, e agora? Ele já tem tudo programado. Então é isso. Se você de alguma forma sentir alguma coisa também, algum cansaço, alguma coisa que você vê que tá muito diferente, não hesite de ir ao médico, gente. Mesmo que seja pra, sabe, algo pra prevenir, porque eu não ia. Eu não ia no médico. Sabe aquela frase? Ai, quem procura acha, e se eu for no médico vai achar. Eu poderia ter evitado, talvez. Talvez poderia. Mas é como Deus quer, né? A forma que Deus quer que aconteça é a forma que vai acontecer. Desculpa o vídeo estar tão longo, mas eu senti que eu precisaria trazer esse vídeo aqui. Eu quero trazer o outro do meu relato de detalhado, né? Que eu gosto de contar detalhes. Detalhado de como foi a minha experiência, né, com Cristo nesse período. Contar, né, meu testemunho. E obrigada por estarem aqui. Obrigada por assistirem meu vídeo. Obrigada às pessoas que foram lá, que doaram sangue. Continue doando, porque com certeza tem muita gente que precisa ainda. Muita, muita. E é tanta criança, gente, tanta criança. Muita criança que também precisa. É isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.